Olá, Esquili, seja bem-vindo novamente. Agora a gente vai falar nessa aula sobre pensamento computacional. Essa é uma etapa muito importante, gente. Vocês precisam compreender que tudo é etapa, tudo é a forma como você visualiza e a programação, ela é complexa inicialmente, mas depois que você vai praticando essa mentalidade e vai realmente entendendo o que são etapas, e eu vou trazer, claro, essas etapas, você vai entender a grandiosidade de você conseguir fazer o seu cérebro pensar diferente como a gente resolve problemas no mundo do dia a dia. Lembra do que eu havia falado sobre planilha? Lembra do que eu havia falado sobre o Google Docs? O pensamento computacional ele tem muito a ver com a ideia de você utilizar todas as ferramentas que você tem disponível para você poder executar resolver um problema, executar uma tarefa, certo? E aí, um exemplo. Eu vou contar um caso bem rápido antes da gente começar a nossa aula, propriamente dito. O ponto é que, assim, teve um dado momento que eu trabalhei com. Eu acho que foi na Smart Fit, se eu não me engano. Eu me recordo que. Não, mentira. Foi um dos meus primeiros empregos. Eu me recordo que alguém me trouxe muitos dados de maneira aleatória. Eu ainda muito inexperiente, não entendia muito bem como eu poderia resolver aquele problema, porque assim, a pessoa me trouxe diversos dados planilhados em um Excel e assim, eu não tinha tanta bagagem, então e tudo tem a ver também com suas experiências. É muito importante você pegar a experiência que você teve no trabalho anterior ou em outras atividades e na vida aborda aquilo ali, coloca aquilo ali em prática, beleza? Mas eu me recordo que me trouxe muitos dados e eu não sabia como manipular aquilo. E uma vez um colega ele me falou assim, Rodolfo, você precisa pensar que se você, por exemplo, tem o Excel, ou se você tem o Google Docs ou o Google Style Sheet, você pode usar. E aí ele me trouxe um insight que realmente eu poderia converter aqueles dados que eles me trouxeram, colocar isso numa planilha do Google. Na época não era muito utilizado a planilha do Google, era o Excel. Eu coloquei no Excel e transformei isso num CSV, que o CSV é muito pequeno e eu consigo manipular isso com script. Então eu manipulei isso com Ruby. Então eu podia manipular esses dados, alterar esses dados e poder entregar o resultado ali. Por exemplo, isso, se eu me recordo, eram. Ah, mentira, também teve dois casos, né? Teve na Smart Fit também. Mas um caso era para eu retornar um resultado de quantos dados e uma análise mais gráfica para o nosso líder. E o outro foi que a gente tinha muitos dados, eu precisava verificar e-mail, quais e-mails estavam inválidos, porque aí o e-mail tem estrutura, então eu conseguiria validar. Tinha que ver os campos que estavam faltando para eu solicitar ao cliente esses dados, porque a gente pegava um CSV e importava isso no nosso sistema para adicionar e cadastrar esses dados, né? Porque a gente tinha várias academias que enviavam esses dados. Então, assim, vocês precisam utilizar as ferramentas e a programação via script. Vocês vão aprender o que é script, mas via script de uma maneira que resolva o problema de vocês no dia a dia. E isso exige muito parar para pensar. Nunca tome uma tomada de decisão rápida, não seja ansioso ao resolver um problema. Pelo contrário, leva 2, 3 horas pensando em possibilidades. A não ser que seu líder seja uma pessoa muito impaciente e não, eu quero agora. Pode acontecer. Isso não vou mentir para vocês que já rolou comigo, mas mesmo assim eu falava, olha, eu preciso de um tempo. Não dá para resolver o problema assim. Eu preciso de meia hora, 20 minutos, eu preciso pensar com calma. Então é isso, vou trazer um pouquinho para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, gente, é sobre o pensamento computacional. Aqui, só para que vocês compreendam, a ciência da computação ela sempre se concentra, gente, em utilizar os computadores para criar essas soluções. Que eu acabei de trazer isso para vocês. Os problemas eles são resolvidos de forma a utilizar o computador. E as ferramentas que o computador traz. Esse é um tipo de pensamento. Existe o pensamento que nós utilizamos como etapas no dia a dia. O computacional não. A gente pega as ferramentas que temos no dia a dia e utilizamos. Certo? Então, o pensamento computacional ele é realmente um processo, gente, de criar essas soluções e poder executar por um computador, utilizando a ferramenta computacional, né?
como ele já fala, pensamento computacional. E aqui ele já traz um exemplo, né? Ele traz um exemplo que o modo como normalmente a gente pega para resolver um problema. A gente, por exemplo, um relatório de livro. A gente pega que é uma solução comum, né, no dia a dia. A gente pegaria, por exemplo, ler um livro, planejar um ensaio desse livro, de como a gente vai organizar, de como que eu vou apresentar, e a gente descreve como que a gente leu, fazendo um resumo, para depois a gente gerar esse relatório desse livro, certo? E na maneira computacional, aí ele até utiliza aqui, ó, se vocês olharem, ele utiliza o conceito da IA. E assim, a gente poderia pegar, por exemplo, um exemplo extremo, pegar uma inteligência artificial, entender, colocar ela como ela entende uma linguagem natural. E o que é uma linguagem natural, gente? É como eu estou falando para vocês. Ah, Rodolfo Gomes Peixoto tem uma frase, ele consegue manipular essa linguagem natural. E novamente, gente, eu vou deixar vários vídeos e artigos aqui que eu acho bem importante vocês entenderem sobre inteligência artificial, como ela funciona, até para que vocês não caiam no erro de achar que ela resolve todos os problemas. A gente consegue identificar facilmente o padrão de quem está escrevendo, então peguem muitas das vezes algum texto que vocês colocarem, não coloquem coisas que são importantes para empresas que vocês trabalham na inteligência artificial, então tenham muito cuidado, beleza? Mas, por exemplo, a gente poderia pedir para ela analisar um livro e. Opa, perdão. Oh, peraí. A gente poderia pedir para ela analisar um livro e isso fazer com que a inteligência artificial possa é, dar um relatório diretamente para a gente, certo? Embora não seja um exemplo que você vai atingir realmente esse resultado de um relatório, mas a gente pode fazer com que ela tenha todos esses processos. É uma maneira de resolver o problema. Só que, novamente, tenham é, muito cuidado com a inteligência artificial, certo? Porém, é uma ideia de pensamento computacional. Ele até coloca aqui, é uma ideia, ó, think é pensamento, tá, gente? Computational think é como é uma maneira da gente pensar. Beleza? Então, agora a gente vem para a parte realmente que é importante, que é o como a gente organiza essas ideias, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de colocar tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, da minha carreira, não só em termos computacionais, é claro, eu tenho uma carreira muito grande na área e, e isso faz com que eu já tenha algumas espertezas ali, umas expertises. Por exemplo, se eu preciso de algo, eu já vou olhar é, como fazer aquilo com planilha do Google, com CSV, como que eu posso pegar um script e criar para modificar algum dado, enfim. Eu já tenho uma cabeça que eu sempre vou buscar algo que facilite a minha vida. Eu nunca vou fazer um trabalho penoso. Nunca, gente. Nunca, nunca. Então, é um ponto a seguir. É um ponto a se seguir. Então, existem essas quatro ideias, que é a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e o design desse algoritmo, certo? Então vamos lá. O que é a decomposição? É dividir os problemas em partes, gente. Por exemplo, se você tem um problema muito grande, um exemplo, eu quero cadastrar 10 notas, eu quero cadastrar 10 notas e mostrar o resultado da soma dessas 10 notas e também a média dessas 10 notas. Olha, eu trouxe um problema muito grande. Então, como que eu dividiria? Primeiro, eu preciso cadastrar essas notas. Então, esse é o passo 1, essa é a ideia pequena, é a menor ideia possível, certo? Beleza, dentro de cadastrar, como que eu cadastraria? Então, aí você precisa já do ferramental da tecnologia, né? Se a gente pensasse em, primeiro, eu preciso cadastrar, depois eu preciso somar esses elementos, essas notas, depois eu preciso mostrar ao usuário, depois eu preciso tirar a média e depois mostrar isso ao usuário também. Então eu fiz uma decomposição do problema. Todo problema que é grande, gente, a gente precisa pegar trecho a trecho, passo a passo para eu chegar no resultado final. Não fique concentrado no problema grandão, naquela parte gigantesca. Não, decomponha. Pense pequeno para você atingir. A gente tem uma ideia nas startups e tudo mais, que é dividir para conquistar, e até nas equipes, nos times, né? Que é dividir para conquistar. Então, divida para conquistar, certo? Outro segundo ponto. O segundo ponto é importantíssimo, tá, gente? O reconhecimento de padrões.
Na computação, o tempo todo você está tentando reconhecer padrões. Entender como que você pode generalizar aquilo. Por exemplo, cadastrar notas. Notas. Eu posso generalizar isso. Eu posso tornar notas, nota um, nota 2, nota 3, uma coisa só, nota. E aí eu posso usar. A gente vai falar sobre lista, array. Eu posso usar um array para cadastrar diversas notas. Cadastrar diversas notas. Então, eu preciso pensar em como eu posso utilizar as ferramentas para atingir aquele padrão. Então, entenda sempre o que é padrão. Eu vou usar um exemplo aqui que o próprio livro utiliza, que é, se você já usou um formato ou um modelo para esboçar um relatório de livro no passado e reconhece esse padrão, você pode usar e criar essas soluções para que possam ser aplicadas em tarefas semelhantes. Então, lembra do template, por exemplo? Se eu crio um template aqui que é de financiamento não, de controle de gastos, eu posso usar, você pode usar. Então, é uma forma de padrão. É um padrão que eu consigo replicar para todo mundo. Um padrão, gente, é exatamente isso. É pegar um problema e eu conseguir replicar isso para várias outras soluções. Compreendem? A gente vai trabalhar bastante isso. Mas lembrem-se, esses 4 passos, isso precisa estar no resumo de vocês, beleza? Beleza. Abstração. Abstração, gente, é a forma da gente se concentrar em pegar um problema, concentrar em quais elementos são mais importantes, por exemplo, o que está relacionado entre essas diversas. é, esses diversos pontos do problema. No caso, por exemplo, do livro, né? A gente pode, por exemplo, ao criar um programa para analisar esses livros, a abstração se concentraria nos elementos mais importantes do livro. Por exemplo, existem 20 personagens, sendo que 2 personagens são os mais importantes. Os personagens secundários, eles não vão ditar muita coisa. Porque o elemento principal está nos personagens principais. Eles vão ditar toda a história, toda a dinâmica desse livro. Vocês concordam? Então a gente precisa se concentrar em como a gente pode abstrair esses elementos que são mais importantes da história. E como essas conversas que os menores e os eventos diários eles vão ocorrendo. Por exemplo, os personagens que são menores, eles são irrelevantes para a gente poder executar um problema ou resolver um problema, certo? Eu vou tentar utilizar melhor essa abstração. O reconhecimento de padrões ele está totalmente ligado à abstração, tá, gente? Se, por exemplo, toda vez. Um exemplo, eu vou usar um exemplo melhor. Se toda vez que eu estou olhando uma tartaruga, eu faço uma análise dessa tartaruga por 30 dias. Em 20 dias, essa tartaruga, ela passa sempre. Imagina que a gente tem um piso de 1 a 20. O piso 1 até o piso 20, certo? Então, imagina que sempre nos 30 dias e somente em 10 dias a tartaruga conseguiu chegar no piso 20. Porém, nos 20 dias, ela chegou sempre no 15. Então, pelo padrão, o máximo ao longo do tempo, a gente vai entender que a tartaruga sempre chega em 15. Porque se a gente for escalando isso, probabilisticamente, claro, a gente precisa de mais dados, tá, gente? Se a gente tiver um dado de 2 meses, um dado de 3 meses, de 4 meses, é muito melhor, porque a gente vai ter um padrão muito melhor para a gente analisar. Então, se eu consigo analisar, a gente consegue abstrair o problema. Bom, se uma tartaruga sempre para em 15, eu consigo programar algo, sei lá, que a tartaruga consiga, sempre que ela chegar no 15, durante um período de 30 dias, sei lá, tá, eu vou usar uma coisa aqui. A gente pode ligar uma lâmpada, um exemplo, ou pode dar comida a ela por mais vezes ao longo do dia. Então, a gente conseguiu reconhecer um padrão e conseguiu abstrair esses 15 dias para a gente executar alguma tarefa, entendeu? Então, na programação, a gente está o tempo todo abstraindo coisas. Abstraindo ao ponto de, por exemplo, uma nota se tornar um número 1, número 2, número 3, número 4, que isso é uma nota, certo? Então, o ponto de abstrair, vocês vão ver depois que a partir do looping, e a gente vai falar sobre isso, quando a gente tem looping, a gente abstrai demais, gente, porque a gente vai utilizar um index. Esse index é a abstração dessa quantidade de elementos que a gente coloca dentro de uma lista. Não entendo o que eu estou falando, tá tudo bem, mas eu estou dizendo que a abstração ela é muito importante e vocês vão adquirir com o tempo.
Não busquem também agora dominarem, não é essa a ideia. A ideia é que vocês consigam, conforme o tempo de desenvolvimento que a gente vai colocar vocês para trabalharem com Code Wars, a gente vai desenvolver muitos exercícios, com o tempo vocês melhorem a abstração de vocês, certo? E o último ponto, gente, é o design de algoritmos. Esse design de algoritmos ele é extremamente importante, porque o design de algoritmo é realmente pegar esses 3 pontos e a gente criar um algoritmo, desenvolver esse algoritmo. Então, é criar a última etapa, né? A etapa mais simples, da gente pegar todos esses dados que a gente pegou da etapa 1, 2 e 3 e transformar num algoritmo. Aí o design ele pode ser um pseudocódigo, a gente depois fazer um fluxograma, depois a implementação numa linguagem de programação. Beleza? Então, beleza. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos. Aqui a gente tem aqui ele explicando um pouco mais, né? Se vocês quiserem que eu esboce ou escreva em português também me falem, se for necessário para vocês. Mas é um pouco do que eu queria trazer sobre pensamento computacional. Beleza? Bom, eu realmente espero que vocês entendam um pouco do como que funciona. Essas etapas são extremamente importantes, decomposição, padrão de reconhecimento, reconhecer os padrões de... Patterns é padrões, então essa palavra vocês vão ver muito, tá, gente? Patterns, padrões. Padrões de reconhecimento, abstração, algoritmos, design também é uma palavra que vocês vão visualizar muito. Então, decomposition também, a decomposição também tem padrões de projetos, isso é bastante relevante. Mas, enfim, a gente vai abordando isso conforme o tempo, fiquem tranquilos. E, bom, é isso, não teria muito mais, espero que vocês tenham entendido. E eu vou deixar alguns artigos e alguns vídeos também sobre inteligência artificial, porque eu acho que é bem legal vocês conhecerem, compreenderem, entenderem, até para trabalhar depois, se for da vontade de vocês. Atualmente eu tenho olhado bastante para IA generativa, que é o ChatGPT, mas isso existem diversos IAs generativas de graça que a gente pode usar como o ChatGPT. E é bem legal, gente, trabalhar. E quem gosta também, é uma área que possibilita muitas coisas também. Mas aí é uma área que vai muito mais para Python, para quem gosta de Python. E é isso. Mas também não se limitem à linguagem, beleza? Vocês precisam se descobrir e descobrir o que vocês mais gostam aqui durante o curso. A ideia do curso não é levar uma caixa fechada e falar, olha, vocês precisam seguir isso porque é a melhor. Não, não existe a melhor. Vocês podem e devem abrir a caixa de Pandora de vocês para muitas outras coisas, tá? Muitas outras profissões, possibilidades. Eu sou muito especialista, eu sou muito especializado, né? A minha área é de back-end e front-end. Tô me especializando na parte de IA, mas queria mostrar para vocês que existem muitas outras áreas também. Beleza? Então é isso. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, estou aqui, mandem uma mensagem. Valeu!